Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que o nosso objetivo é levar a você as informações da doutrina espírita e para isso nos baseamos nas obras fundamentais da doutrina, que são os livros de Allan Kardec. Como sempre conosco, nosso companheiro Milton Felipe. E aí, seu Milton? Muito bem, muito bem. Desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Ô Milton. Pois não. Estamos aqui com um questionamento que é assim, bem simplesinho, hein? É possível desenvolver a mediunidade? De que forma? É uma pergunta lacônica. É assim, olha, para responder a pergunta, como você sabe, nós precisamos falar um pouco a respeito da faculdade chamada mediunidade. Allan Kardec aproveitou-se de uma palavra latina, medium, que significa meio, intermediário, para poder compor essa faculdade e dizer que todos os seres humanos possuem a faculdade chamada mediunidade. E essa faculdade possibilita a ligação, a comunicação entre os homens e os espíritos, para que os espíritos, através dessa intermediação, possam se comunicar com os homens. Falei bem. Fiz uma assertiva aqui, bem doutrinária. Agora, Kardec também teve o cuidado de dizer que, embora essa faculdade, todos os homens sejam detentores dessa faculdade, cuidou muito bem para explicar que nem todos os seres humanos podem servir de intermediários com os espíritos. Nessa linguagem latina de médium intermediário para a comunicação. Então, essa noção nós temos que ter e também dizer, segundo Allan Kardec, segundo a doutrina espírita, que ele chamou de mediunidade generalizada essa faculdade que todos os seres humanos são detentores. E chamou de mediunidade ostensiva essa outra que nem todos são detentores, que é o de servir bem a intermediação entre os homens e os espíritos. Então nós temos dois tipos de médiuns, o médium ostensivo e o médium generalizado. O generalizado por conta dessa faculdade geral e ostensivo essa faculdade particular, que é para que esses seres sejam intermediários dos espíritos. E mostrou mais, lá no Livro dos Médiuns, logo no início, para saber se uma pessoa é ou não é médium ostensivo, somente fazendo experimentações, experiências, metodologia científica. O Espiritismo tem uma metodologia nesse particular para oferecer, como de fato oferece, e muitos centros e instituições se aproveitam dessa metodologia, desse roteiro seguro para separar aquele que é médium generalizado daquele que é ostensivamente médium intermediário. Ô, meu amigo Milton, agora é assim, existem os médiuns espíritas, mas outras linhas de pensamento, outras filosofias, têm também os seus médiuns. Eles também são intermediários, mas o modo de atuação não é exatamente igual o da doutrina espírita. Não, absolutamente. Então a gente até tem, porque às vezes as pessoas falam, não, porque tal linha de pensamento não é espiritismo. E as pessoas confundem não ser o espiritismo com não ter a mediunidade, né? Então, outras linhas de pensamento, outras filosofias, têm uma mediunidade também, só que a manifestação, como o médium traz as comunicações, é diferente
das que o Espiritismo traz, como o Espiritismo atua, não é isso? É isso mesmo. Então, dizer que nós encontramos médiums em todas as áreas, filosófica, científica e religiosa. Existem cientistas médiums, filósofos médiums, religiosos, adeptos da religião, fiéis, seguidores, médiums. Ora, cada local, e até materialistas, né? Pessoas que não são... Mas eles não sabem, né? Mas tudo bem, né? Os espíritos agem por seu intermédio, mas eles não têm se dão essa conta. noção. Então, nas igrejas católicas existe a produção de fenômenos de ordem mediúnica, nas igrejas protestantes, ortodoxas, budistas e assim por diante. Nas sinagogas existem sim. Então você falou muito bem. Quando nas pentecostais existe aquela prática, aquele culto de ligação com o Espírito Santo para produzir aqueles fenômenos chamados de línguas estranhas, ele é um fenômeno de ordem mediúnica. De ordem mediúnica. Agora, como nós estávamos, a pergunta se refere a desenvolvimento da mediunidade, eu fiz aquele alinhamento primeiro só para dizer o seguinte: o Espiritismo propõe, lá no Livro dos Médiuns, existe um capítulo do desenvolvimento da mediunidade. Mas, então eu falei do médium generalizado e do médium ostensivo, para separar somente fazendo as reuniões experimentais, para fazer a revelação, se for o caso, do tipo mediúnico. Então, agora, quando chega nesse assunto do desenvolvimento, é preciso também filosoficamente e teoricamente falar o seguinte: só se pode desenvolver alguma coisa que existe. Não dá para desenvolver o que não existe. O que não existe. Né? Então, para usar essa palavra desenvolvimento, é preciso primeiro fazer essa experimentação para haver a revelação do tipo mediúnico. E quais são eles? Bom, pode ser defeitos inteligentes e defeitos físicos. Os defeitos inteligentes é a psicografia, psicofonia, vidência e audição. E os defeitos físicos é a dotação de recursos, no caso do médium. Sempre quando a gente usa essa expressão, se lembrar de que nós estamos falando do ser encarnado e que tem uma condição de oferecer um produto chamado fluidos materializados, por assim dizer. Eu estou tentando encontrar um termo bem apropriado para não deixar nenhuma dúvida. Eu vou usar agora, eu lembrei. Fluidos vitalizados. Que, oferecido esse produto, esse fluido, os espíritos podem produzir, então, efeitos físicos, tais como ruídos, pancadas, suspensão de coisas ou de pessoas, objetos, materialização, tangibilidade, visibilidade e tudo mais. Então, isso é perfeitamente possível. Agora, tendo essa noção já, separando didaticamente isso, nós podemos pensar no desenvolvimento, por exemplo, da faculdade mediúnica, no regime da psicografia. O que vem a ser isso? Tem que ajudar o médium que passou pelas reuniões de experimentação a fazer um desenvolvimento gradual da sua prática de servir de intermediário através da escrita. O espírito projeta o seu pensamento, o pensamento do médium, e o médium escreve o pensamento dos espíritos. Falando assim, eu penso que eu estou contribuindo numa linguagem bem popular. A mesma coisa, a fala, a psicofonia, a vidência e a audição. Por desenvolver, é isso, desenvolver a mediunidade. Então só se pode desenvolver a mediunidade numa pessoa em que exista a mediunidade ostensiva. Tá, mas existe também nesse momento do desenvolvimento uma coisa que a gente conhece no Espiritismo pelo nome de animismo, né? A influência do próprio médium nas comunicações. Isto é normal, mas... Normal
Mas precisa, bem normal. Mas a gente precisa saber distinguir, né? E orientar o médium. Por quê? Porque quando a gente usa a palavra animismo, e a origem, a radical é de ânimo, da alma, significa que o médium, ele pode oferecer o seu pensamento, pode revelar o seu pensamento no momento da chamada comunicação do espírito ou dos espíritos. Então, não é que ele intencionalmente vai fraudar, não. Ele apenas ele entra em certo transe e ele próprio oferece uma comunicação como se fosse de um espírito. Aliás, existem milhares e milhares de comunicações que são produzidas com essa condição. Isso não revela algo que seja pejorativo, apenas é um fenômeno. Agora, você disse bem, o dirigente ele vai precisar saber disso para ele fazer a devida separação, a reorientação, porque é possível. Eu já tive muitas experiências nesse caso, e era preciso fazer o médium, ele realmente ser um gerente da sua faculdade e ele agir fortemente para não ocupar o lugar do espírito, né? Porque pode acontecer isso. E uma outra coisa, não significa dizer que o fato de a mensagem trazida seja vamos dizer, do médium mesmo, que seja ruim. Não. Às vezes ele tem conhecimentos que no momento da encarnação estão meio assim adormecidos, por exemplo, mas o seu espírito pode ter conhecimentos muito importantes e pode trazer uma mensagem bastante esclarecedora. É preciso a gente só analisar o conteúdo, né? Certo, você disse bem. O médium, muitas das vezes, eu mesmo já assisti reuniões em que o animismo, né, é uma revelação da comunicação do médium, é muito melhor do que a de um espírito. Por quê? Porque tendo o médium um reservatório de conhecimentos anteriores, ele pode revelar esse conhecimento. E se nós fizermos uma comparação entre esse conhecimento revelado do médium, muitas das vezes é superior a de um espírito comunicante de uma categoria não superior. Uma outra coisa que você falou com relação ao desenvolvimento, né, é a questão tem que haver por parte do médium ou das casas espíritas um exercício contínuo disso, né, Milton? Trabalhos destinados a esse tipo de desenvolvimento, né? Que os médiuns possam exercitar essa faculdade sem um compromisso, né? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu vou escrever uma psicografia e acha assim, não, olha uma psicografia. Mas é só o exercício. Às vezes tem algumas coisas no início que são rudimentares, né? E ao longo do tempo, o médium vai ganhando, né, um pouco de experiência, vai sabendo melhor se comunicar com os espíritos, né? Olha, o que você está falando é uma coisa muitíssimo importante, principalmente para os novatos, para os iniciantes. Kardec, ele vai chamar a atenção dizendo assim, que no início é preciso que se tenha muita paciência, né? Porque exercitar, desenvolver através do exercício, significa aguardar com serenidade, né, no silêncio da introspecção. Às vezes, no início, o médium, e durante vários tempos, ele vai fazendo apenas pequenos sinais na folha de papel. Estou falando da psicografia. Então, é quando o espírito está fazendo exercícios motores para adestrar o médium com muita gente. Eu tive oportunidade de orientar reuniões desse tipo, em que a pessoa, até ela não tem prática, porque nunca foi na escola, no passado eu fiz muito disso. Então ela não tem prática nem de pegar no lápis. Então é preciso que se dê tempo da pessoa adestrar, até ela chegar a um desenvolvimento tal que o espírito já vê maior facilidade
em começar a produzir pequenas letras. Então, são exercícios motores, como nós chamamos na doutrina. Então, a pessoa faz isso durante um certo tempo e pouco a pouco vai sendo dotada de uma melhor condição e acaba produzindo páginas e páginas e páginas, comunicações dos espíritos. Mais uma vez ressaltando, para você veicular isso, tem que só olhar o conteúdo, né, Milton? Fazer uma análise criteriosa para que não se divulgue coisas que não são coincidentes com o que ensina a doutrina, né? Isso mesmo. Tem espírito que antes de realmente começar a produzir ótimas páginas filosóficas ou de informação científica, demora às vezes até 2, 3 anos só na parte de recurso de ajuste com o médium. Depois deslancha e aí ele próprio vai produzindo, com a ajuda dos espíritos, essas comunicações importantes. Vários livros foram escritos. Eu estou falando do Brasil e fora do Brasil, que existe experiência também fora aqui da nossa terra. Vários livros foram escritos dessa forma. Os espíritos, primeiro, criaram uma melhor adequação com o médium e depois, então, produzem o que eles desejam. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, como sempre eu faço umas perguntas fáceis. Então você imagine o seguinte, tem aqueles livros, como a gente sabe, que a pessoa sabe que está psicografando, sabe que a origem é de um espírito, que aquilo não vem do espírito da própria pessoa. Mas há livros que a gente percebe que as pessoas acham que escreveram, e esses livros também são de espíritos e elas não se deram conta disso, né? Isso é verdade. Uma revelação internacional do que você está falando é do Mark Twain, um escritor americano que produziu muitas obras e que depois reconheceu que em todas elas tinha influência de seres invisíveis. Mas a gente sempre tem a influência, só que a gente não se dá conta, percebe, né? Como você falou, às vezes até os materialistas, eles sofrem a influência, só que não consideram aquilo, acham que tudo vem do espírito deles mesmos, né? Mas não se dão conta dessa influência, até porque os espíritos estão à nossa volta, né? Nós estamos falando, por uma necessidade aqui, na circunstância do programa, da psicografia, mas a psicofonia é a mesma coisa. Por exemplo, aquele discurso feito em Haia por Rui Barbosa, que ele começou a falar e falou não sei quanto tempo, um longo tempo falou em francês e depois foram cumprimentar uma peça de oratória brilhante, né? Então depois ele, na história, revela que ele tenha relatado o fato de que ele começou a falar e tudo, depois as palavras brotavam e ele foi falando, olha o que você estava dizendo, é a mesma coisa, não se dá conta naquela hora de que existe um agente invisível chamado espírito que está falando por seu intermédio. E eles nos influenciam a todo momento, né? Todo instante, 24 horas por dia, 24 horas por dia. Mas, meu amigo Milton, sim, senhor. Estamos no fim do nosso programa, mas temos um tempinho e vamos aproveitar aqui para falar de um livro que, para minha alegria, de uma certa forma, a gente vai em alguns lugares e distribui o livro e as pessoas não fazem ideia da existência do livro, que é um livro de Allan Kardec. Chama-se O Espiritismo em Sua Mais Simples Expressão. E você gentilmente fez a tradução desse livro para o idioma português. Evidentemente que existem outras diversas traduções, mas você procurou fazer algo que fique bastante fácil no entendimento, ou as palavras de fácil acesso, porque às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade. Falam, mas eu não entendo muito o que quer dizer e tal. E você procurou fazendo uma linguagem que seja acessível a todo mundo. Fala um pouquinho só do livro, Milton. Pois não. Muito obrigado. O nosso amigo Coelho nos deu a oportunidade de traduzir essa obra que Kardec chama de brochurinha, né, de uma pequena brochura,
do francês para o português, chamado O Espiritismo em sua mais simples expressão. É um livrinho que foi solicitado a Kardec para escrever, em termos de resumo, de o que é o Espiritismo. Então ele conta na primeira parte a história dos fenômenos e depois ingressa logo na particularidade das bases da doutrina. Realmente nós traduzimos palavra por palavra e é muito simples, qualquer pessoa pode ler e vai entender. Agora, eu parabenizo a editora porque fez isso no melhor propósito de divulgar as bases da doutrina escritas por Allan Kardec próprio e separado de outros livros, porque assim não, é fácil de ler, é pequeno, é uma brochura mesmo e vale a pena fazer essa conferência do ponto de vista do conhecimento doutrinário. E como o nosso objetivo é fazer a divulgação da doutrina, nós fizemos alguns exemplares impressos, mas há em nosso site kardec.tv, se acesse lá e entre no item livros, esse livro está lá disponível para quem quiser baixar, fazer uso, está lá formatado, quem quiser pegar e imprimir na sua região, fique à vontade, é só, a nossa preocupação não é conosco, mas passa os créditos da tradução do Milton, só, é sempre bom uma referência, né, para diferenciar das demais, mas é uma leitura extremamente interessante, principalmente aqueles que estão iniciando na doutrina, isso, né, Sr. Milton? E a que se interessam, dê de presente para os seus amigos, isso, porque as pessoas ou esqueçam no banco do metrô, no banco do jardim, porque alguém vai tomar conhecimento com os fundamentos do Espiritismo escritos por Allan Kardec. Muito bom. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Foi muito bom falar sobre mediunidade e seu desenvolvimento e desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Nós queremos lembrar que sobre esse tema mediunidade, nós temos lá no nosso site kardec.tv um curso do Espiritismo Agora, série Mediunidade, que são 33 videoaulas, são quase 500 minutos, né? 509 minutos de conteúdo que nós produzimos com a apresentação do Milton para esclarecer diversos pontos relacionados com a mediunidade. Então as pessoas que queiram se inteirar um pouco melhor do que é a mediunidade, pode acessar esse nosso site e também lá você encontrará diversos outros programas onde também abordamos o tema mediunidade e alguns tipos de mediunidade específicas, outro programa de psicografia, psicofonia, enfim, está lá disponível para todos. Então a você que esteve conosco, o nosso abraço e esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.